Ora, boas a todos e sejam bem-vindos ao próximo nível. Desta vez, estamos aqui os três, o Alexandre Barbosa, a Adriana e o Daniel Silvestre, para fazer a análise ao Fire Emblem Fates. Principalmente Fire Emblem Fates Birthright, Conquest e Revelation. Ora bem, como podem calcular, cada um de nós passou uma versão diferente e é por isso mesmo que vamos começar pela Birthright, a suposta versão mais fácil. suposta versão. Pois é, Birthright é a suposta versão mais fácil, é aquela que nos permite fazer grinding, é aquela que tem uma família mais simpática, um mundo mais tranquilo e a ideia de nós somos os defensores e somos os bons da fita. A verdade é que eu senti também um bocado isso com o jogo, desde o início, ou seja, que a explicação que eles davam, ou a aproximação que eles davam era que Nor era os maus, que é o pessoal de Conquest. É os que vão conquistar. Exatamente. E que nós é que éramos os bons. Pronto. Eu escolhi... aliás, eu iria escolher o Oshid, porque eu logo de início senti que eles não fizeram um grande trabalho a agarrar-me a qualquer uma das famílias. Por isso eu fui quase daquela do... Bem, vou escolher esta ou aquela família. Bem, vou escolher os bonzinhos e vou escolher um mundo mais simpático e as pessoas que vivem mais em paz ou querem a paz. De resto, o jogo em si evolui para algo bastante complexo, quanto o jogador quiser. Existem todas as ferramentas típicas de Fire Emblem, desde a jogabilidade, a forma das relações e tudo mais, que em Oshid funcionam bastante bem. Ok, e diz-me uma coisa, quanto à história, o que é que tu achaste da evolução dela? Eu gostei bastante da evolução da história, especialmente da entrada de algumas personagens. Claro que tudo é enraizado de forma mais positiva se nós dermos utilização, por exemplo, ao castelo e a interação que temos com os personagens lá e os tipos de amor que vamos desenvolvendo também. De qualquer forma, eu gostei bastante, mas sente-se ali que a história foi separada à nascença, ou seja... Portanto, foi separada em três. Exatamente. Isto nós vamos aprofundar lá mais à frente, mas Exato. sim, eu senti que a história está incompleta. Ok, então e tu, Adriana? Ora, eu joguei a versão de Nor, portanto a Conquest. Porquê? Eu nos primeiros 6 capítulos senti-me de certa forma dividida. Portanto foi um caso à parte do Daniel. Achei que a história, pronto, tinha que avançar de alguma forma e por isso eles só tiveram aqueles 6 capítulos iniciais. Continuando, eu escolhi Nor por causa das personagens, porque a família parece que, apesar de não sermos irmãos de sangue, que eles nos tratam como tal, como se fôssemos alguém muito precioso para eles, como se não nos quisessem perder, estivessem sempre preocupados connosco e nos acolhessem como, portanto, irmãos de verdade. Então foi por isso que tu casaste com o Sander. Exato. Eu não sei de nada. Aliás, pronto, eu sei. Eu ia passar a isso a seguir. Eu gostei mesmo mais das personagens da Camila, agora estou a esquecer do nome dela, da Elise, portanto, irmãzinha pequenina que é bem fofinha, fala assim para ti. Gostei do Sander como personagem, tanto que casei com ele e tivemos filhotes e coisas, portanto... Então, e como passando é à que foi assim frente. a dificuldade, a história, o que é que tu achaste? A dificuldade, o nível, portanto, o design dos níveis é bastante complexo. Não podemos fazer grinding, eu sofri bastante com isso. Temos que pensar muito bem onde colocamos os personagens, com quem as colocamos, quem atacamos, que armas lhes equipamos. É preciso pensar bastante. No fundo é um jogo cuidadoso onde todos os erros são tal. Sim, se tu cometes um erro, levas uma chapadona. Pronto. Ou duas. Quanto à versão Revelation, é um jogo que, lá está, a Nintendo recomenda que a gente só avance para a Revelation depois de concluir pelo menos uma das outras versões. Eu em parte concordo e discordo ao mesmo tempo. Isto porquê? Até mais ou menos metade do jogo, o jogo segue a mesma ideia que as outras versões. Ou seja, temos aquela ideia do Nor versus Yoshido. A partir desse momento, a história muda completamente de figura, ganhamos um outro objetivo e, a partir desse momento, eu estou a contar com algo muito mais épico do que aquilo que acaba por acontecer. Eu, nesse ponto aí, fiquei desiludido. No entanto, o core do jogo é um jogo de Fire Emblem ao estilo Awakening, ou seja, podem fazer algum grinding, se acharem que é pouco, podem comprar mais grinding com o vosso dinheiro,
De resto, os cenários têm alguns mais complexos, outros mais simples. Podem, atenção, recrutar personagens que são normalmente exclusivas da Birthright ou da Nor, da Conquest. Conquest. Ou seja, podem ter rapidamente muitas personagens. Eu posso dizer que cheguei ao capítulo 13, 14 e já estava com cerca de 40 personagens. É muita personagem, tendo em conta que a gente só consegue levar 10 ou 12 para cada combate. Eu tive que escolher um grupo e avançar com ele e criar relações dentro desse grupo. Ou seja, tinhas um harém. Porque ao início foi mesmo a minha personagem, que é o Tilarte, com 2 meninas. Portanto, o harém do Tilarte venceu muitas batalhas sozinhos ainda. Ou venceram. Pronto. Então e filhotes? Nenhum? Isso fiz com as relações lá, fui fazendo. Ora, em termos então da apresentação e de jogabilidade, eu tenho a dizer que na versão de Oshido, e neste caso de Birthright, eu gostei bastante da jogabilidade. É uma jogabilidade viciante, é uma jogabilidade que consegue ser tão calculista ou tão impiedosa como sempre, se bem que às vezes existem muitos fatores aleatórios que podem danificar uma equipa completamente, e pior ainda se alguém jogar com permadeath, onde as personagens não voltam à vida. Bye. E isso às vezes acontece, há coisas muito aleatórias no jogo. De qualquer forma, a nível visual, eu acho que não puxa tanto pelas capacidades da consola, mas isso também é compensado de certa forma também pela música, que é bastante boa, e as vozes também são bastante positivas, embora uma ou outra, como sempre, acabem por falhar um bocadinho. Quanto às vozes, já que falas nisso, por amor de Deus, Nintendo, aumentem o diálogo das personagens. Se elas vão falar assim tanto, por que não deixá-las falar mesmo com a voz, em vez de estarmos a ler paredes de texto completas? É que já no Awakening isso aconteceu, não tanto como no Fate, mas eu pensei, porquê é que as pessoas suspiram e não sei o quê, depois temos que ler tanto texto? Exato. E em termos dos castelos em si? É assim, os castelos funcionam como a vossa base, por assim dizer. Podem personalizar a vossa base ou o vosso castelo com várias ferramentas, várias lojas. Lojas onde vocês vão comprar equipamento, podem apanhar pequenos boosts para as próximas batalhas. E aqui a parte interessante é que este castelo é vosso, podem personalizá-lo e criar ali defesas e desafios para outros jogadores. Porque vocês podem visitar outros castelos, utilizar algumas das lojas e outras coisas do outro castelo e também podem lutar contra esses mesmos exércitos desses castelos. E é aqui que está uma grande parte que eu acho bastante interessante deste jogo, que é o tu poderes ir a outro castelo e desafiar outros jogadores com os seus exércitos no mapa, ou no vosso, ou no deles. E existem bastantes coisas que podem colocar para dificultar a vida ou facilitar a vida, tanto aos defensores como aos atacantes. E eu isso adorei. E uma coisa que eu também achei engraçada neste jogo do Fates é o facto de quando tu entras em batalha ser exatamente num local onde tu estás. Ou seja, em vez de ires para uma arena improvisada, não, é ali mesmo. E eu acho que é por aí que vai um bocadinho a história dos gráficos. Ora, em mas termos vamos lá. de resultado final, eu acho que a maior queixa aqui, e o worst offender, é mesmo a questão do jogo ser um jogo completo, que nota-se claramente que foi dividido em 3. Sim. Nota-se claramente a história. Por exemplo, eu gostei bastante do jogo em si e até era capaz de recomendar se não fosse por este problema. Ou seja, eu sentir que a história foi mesmo esquartejada a meio. Em 3. Em 3. Assim, neste caso nem é meio, é mesmo em 3. E se quiserem comprar as 3 versões juntas, são só 80, 90 euros naquela edição especial que vai sair, sabem? Exatamente. No entanto, E a a dizer censura? uma coisa que é: o jogo em si é um bom jogo, ou seja, vocês vão ter uma experiência de Fire Emblem completa. No entanto, a história, no seu geral, é muito mais fraca do que o seu antecessor. Não é de todo desapontante, mas deixa alguma coisa a desejar. Basicamente acho que é isso. É isso, o facto de, como sempre, os Fire Emblem serem censurados, as relações das personagens estarem limitadas, o diálogo podia ser mais tenso, como eu disse há bocado. Ou seja, alguns pontos que acabam por prejudicar aquilo que poderia ser um dos melhores RPGs deste ano. No fundo, é a culpa de não lançar isto na Wii U. Pronto. Talvez seja isso. Ora bem, então vocês podem ler as 3 análises e ter uma ideia mais alargada de cada um destes jogos através das análises escritas em proximnivel.pt, onde também temos outras informações sobre videojogos, cinema, anime, trading card game e por aí afora. Não se esqueçam de fazer um like neste vídeo, partilhar com os vossos amigos e também de subscrever o nosso canal se ainda não o fizeram. Por isso, vemo-nos no próximo nível. Próximo.